dar as boas-vindas para vocês que estão sempre aqui com a gente no canal do YouTube da Revista em Diabetes, que hoje a gente tem um assunto sério e para desvendar uma série de mistérios sobre um termo que vocês sabem que a ciência agora anda com vários termos que todo mundo está aprendendo. E hoje a gente vai falar de um termo que vocês já devem ter ouvido falar, chamado diretrizes. Mas, então, antes da gente começar, queria agradecer demais aqui a doutora Cláudia, que é a consultora da revista, que está aqui com a gente e que vai fazer uma apresentação especial, e o doutor Marcelo Bertolucci, muito obrigado pela sua participação, de tirar um tempinho aí desse dia tão tumultuado da gente ultimamente, para explicar para o público, né, algumas coisas. Cláudia, por favor, faça as honras da casa para apresentar o doutor Marcelo. Então, estamos muito honrados de estar recebendo você aqui, o Dr. Marcelo Bertolucci, e ele é uma pessoa muito especial com tudo, tem muito carinho com tudo que ele faz. Ele é professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenador do Departamento de Diretrizes da SBD. E esse departamento é um dos departamentos que realmente é contínuo, é muito interessante, porque esse desafio que o doutor Marcelo abraçou é um desafio contínuo, porque as diretrizes, ele vai explicar, elas têm que estar sempre atualizadas. Então, doutor Marcelo, seja bem-vindo a essa oportunidade que o senhor está nos dando de esclarecer a todo o público aí o que se tratam as diretrizes e por que elas têm que ser sempre atualizadas, o que significa diretrizes na realidade, né? Obrigado, então, pelo convite aí, Cláudia, Cristina, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Então, é uma coisa que é muito do momento, assim, tem crescido cada vez mais esse termo diretriz. Isso, na verdade, se aplica a várias situações e na medicina se refere a um conjunto de recomendações que são formadas ou formuladas por sociedades específicas de alguma determinada área que procuram trazer o que há de melhor em termos de ciência para formular uma recomendação específica de algum tratamento ou alguma estratégia de investigação ou algum conceito que precisa ser, de certa forma, uniformizado dentro da conduta médica, porque o conteúdo do conhecimento médico e do surgimento de assuntos e estudos são cada vez maiores, e estudos de todos os tamanhos, todas as qualidades, todos os motes. Então, de certa forma, precisa ser avaliado o que é realmente importante que surge na ciência e como traduzir esse conhecimento, que é basicamente acadêmico, né, para uma parte prática e que seja aplicável tanto na prática clínica dos colegas que trabalham em medicina e os profissionais de saúde, e tanto para os pacientes também, para as pessoas que têm a determinada doença, poder se inteirar e poder entender o que está acontecendo com eles, e também poder discutir melhor com seus médicos. Eu vou fazer um comentário divertido um pouquinho, né? Aqui, bom, a minha estante não cai, tá, gente? Então, vocês podem ficar descansados que ela não vai tombar para frente. E tem uma coisa interessante aqui nessa minha estante, que são vários volumes de diretrizes anteriores da SBD, de recomendações, que a gente, de vez em quando, vai lá dar uma consultada. Só que, atualmente, a quantidade de evolução que a ciência está tendo e o tratamento do diabetes, esse tipo de consulta ela vira mais por gestão de conhecimento do que informação recente exatamente, né? Então, por que então agora é tão necessário que esse material fique disponível online e de fácil acesso, né? É a quantidade de atualizações necessárias, é a mudança dos estudos e da ciência? Eu acho que o diabetes, especificamente, ele se desenvolveu de tamanha forma e se especializou em diversas sub-áreas e com vários profissionais e subespecialistas dentro do próprio diabetes, que ficou necessário que se estudasse com mais afinco cada situação. Então, o número de trabalhos, de estudos que vão saindo, eles são tão grandes que a gente não tem como, por vontade própria, querer se atualizar em todas as áreas. Então, a gente precisa organizar essa forma de abarcar o conhecimento de forma que as pessoas possam, cada um dentro da sua expertise, trazer para um grupo maior o que há de melhor, o que é realmente concreto,
o que é importante, né? E porque tem também muita coisa que não interessa, tem muita fake news, tem muita estudos que são fracos e que não têm nenhum impacto na prática clínica e que acabam chegando, de certa forma, para o médico, de um jeito ou de outro. E também isso precisa ser analisado e julgado e criticado, né? E a sociedade ela faz, através das diretrizes, justamente uma forma prática de poder o clínico se subsidiar de uma opinião de um grupo de experts que já leu aqueles trabalhos, que também, né, vivencia aquilo ali, e que pode contribuir para ajudar a tomar uma decisão, né? Então, acho que isso aí, esse é o ponto mais importante. Saber filtrar o conhecimento, né? Saber trazer exatamente o que é importante e o que não é importante, né? E o que é errado até, né? Saber apresentar essas coisas de uma forma clara e prática, né? Eu acho que é por aí. Doutor Marcelo, eu queria aproveitar e perguntar para você, posso te chamar de Marcelo, mas é só para o pessoal saber. Na realidade, nós tivemos algumas inovações, né, esse ano. E uma das novidades foi essas diretrizes de aspectos psicossociais da psicologia, que foi comentada. E a gente gostaria também de saber quando é que vai ser esse lançamento oficial, para que todo mundo possa estar atento, inclusive os profissionais de saúde e colegas médicos que acessam o nosso canal, para eles estarem atentos nessa data de divulgação em que vai haver esse lançamento oficial. E essas novidades que ocorreram, né? Porque pela primeira vez se tem uma diretriz que a gente nunca ouviu, pelo menos é importante a gente só lembrar para o pessoal que diretriz é a mesma coisa que um guideline, né? Então o pessoal fala muito de diretriz da Associação Americana de Diabetes, que é do ADA, guidelines, e a gente fica com esse nome na cabeça, fica achando que são coisas diferentes, mas é mais ou menos a mesma, é um guia, exatamente isso, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho. Não, assim, o lançamento propriamente foi dia 4 de fevereiro, já está no site da SBD, todos podem acessar ali pelo diabetes.org.br, né? Tem ali bem grande ali o acesso para a diretriz. A diretriz da SBD já vem há vários anos, né? Então ela se renovou em 2021, né? A gente fez uma reviravolta completa, porque antes ela vinha, primeiro, em papel, era um livro, né, de opiniões de pessoas que têm expertise na área, mas que escreviam praticamente sozinhas aqueles capítulos, e esses capítulos eram lançados, assim, de uma forma geral, assim, na confiança da expertise daquela pessoa. O que mudou do ponto de vista científico agora é que a gente instituiu um comitê, né, um comitê de experts, né, que são 14 pessoas, se não me engano, e essas 14 pessoas discutem sistematicamente o capítulo. Então, o capítulo perdeu aquela característica pessoal de autoria, de ser fulano de tal que escreveu, aquele capítulo é o dono da verdade. Não é assim. A SBD agora ela participa de uma forma efetiva, né? Avaliando as recomendações, endossando essas recomendações, ou até refutando algumas de alguma forma, mas sempre embasando elas de uma forma científica, com a literatura, com o que tem de recomendação mais atual e pertinente. O formato dela mudou um pouquinho, porque agora, assim, tem o texto inicial, assim, que tinha antigamente, né, que é importante para contextualizar o problema, né, e tornar prático o acesso, mas logo depois dessa parte tem uma lista de recomendações numeradas, né, um statement, tipo uma colocação bem clara, né, com regras de escrita, né, específicas, e embaixo delas vem um grau de recomendação e um nível de evidência e uma justificativa, né, detalhada com os estudos que embasaram aquela afirmação, colocando, né, de uma forma resumida e clara ali de onde que saiu aquela posição. E então agora tem essa diferença. Então, além disso, assim, quando a gente fala numa determinada recomendação, ela tem assim duas coisas importantes. Uma coisa é o nível de recomendação e outra o grau de recomendação, e outra é o nível de evidência. Então, o grau de recomendação ele reflete a posição de um grupo, né, geralmente do departamento, né, e do comitê também, né, e dando assim um grau forte, médio, fraco assim de recomendação, porque algumas recomendações elas são assim muito discutíveis, né, e não passam por um crivo mais forte, assim, polêmico, né. Outras são consenso, todos concordam, né. Então essas são colocadas de uma forma bem, né, nível A, né,
grau 1, desculpe, né, de recomendação, o grau 2A, alguns acham que pode ser, outros que não, o grau 2B é um grau mais baixo, assim, que é muita polêmica, e o grau 3 é uma coisa que ninguém aceita. E do lado das evidências tem vários níveis, né, que às vezes você pode ter uma recomendação forte com um nível relativamente fraco de evidência. Por exemplo, diabetes tipo 1 usa insulina, né? Não tem ensaio clínico sem insulina para tipo 1, então ninguém vai discutir isso aí, é uma coisa de consenso, né? Todo mundo sabe que tem que usar. Agora, tem situações, por exemplo, que tem vários ensaios clínicos com alguma droga ou outra que muitos não concordam que ela seja aplicada de uma certa forma ou outra, então ela tem uma recomendação mais baixa, mas apesar de ter um nível forte de evidência. Isso acontece. Então, essa combinação tem que ser oferecida ao leitor para ele entender o que ele está recebendo ali naquela informação e saber que aquilo ali não está sendo empurrado goela abaixo da pessoa, entende? Aquilo ali tem, nós estamos dizendo isso, mas ó, tem isso aqui, que você tem que ponderar na hora de analisar essa questão. Então, isso dá ao leitor a liberdade de ele entender e formar sua própria opinião a respeito daquilo e também entender que aquilo não é uma regra, um dogma que tem que ser seguido de uma forma religiosa, não é nada disso, é simplesmente uma nossa sugestão, nossa recomendação, que a maioria de nós faríamos no momento atual com o que a gente tem disponível de evidência. Então, isso aconteceu na SBD agora, e a gente colocou isso em forma de capítulos. Então, a gente tem atualmente 24 capítulos já publicados, né, dentro de várias áreas, né, que a Cláudia muito bem colocou ali, tem a área dela que é os transtornos alimentares, que está muito bem escrita, né, Cláudia? Então, tem recomendações. Então, assim, tem várias coisas, assim, em áreas que anteriormente não eram muito habituadas a fazer recomendações desse tipo, né, que é uma coisa forte, por exemplo, na cardiologia, na nefrologia, mas na psicologia é um pouco mais, vamos dizer assim, abstrato em algumas coisas, e muitas vezes a gente não tem os estudos que a gente precisa ter para informar da mesma força, né, como a gente tem nas outras áreas. Mas, de qualquer forma, a gente se prontificou e se desafiou a fazer um trabalho desse tipo, tentando englobar todas as áreas do diabetes, pelo menos as mais importantes, né, e colocando nesse padrão, nesse formato que vai, claro, no momento atual, né, vai se desenvolvendo. Então, à medida que vão surgindo novas evidências, novos trabalhos, assim, os níveis vão alterando de recomendação ou de evidência. Isso aí que é o interessante, né, que as coisas não são estáticas, não são pétreas, né? Elas vão se modificando, e é por isso que precisa ter atualizações contínuas, né? Isso aí é outra coisa também que nós vamos ter, por ser online, por ser digital, ela propicia que rapidamente a gente atualize as coisas quando for pertinente, né? Lá no início do processo todo das diretrizes, né, existia aquela orientação de que, como não existem endocrinologistas, né, diabetólogos suficientes para atender uma população tão grande, que esse documento sempre foi bem direcionado para o clínico geral e para o atendimento, inclusive no interior do país, em lugares que têm dificuldade de acesso. Era até mais difícil naquela época, porque o material era impresso, então até esse material chegar nas mãos de alguém era disputado, e etc. Esse conceito continua ou a necessidade dessa atualização que a ciência tem, na verdade, essa proposta caminhou para dois mundos, quer dizer, tanto para o clínico geral, como a quantidade de atualização de ciência para o próprio endocrinologista? Essa é uma pergunta muito importante, assim, a gente teve muita discussão nesse sentido, de para quem vai ser a diretriz, né? E existem dois ramos, assim, a melhor evidência ou a evidência mais acessível, né? O que é mais acessível na prática, né? A gente procurou contemplar os dois lados. A gente não pode ficar atrás na ciência, a gente teve que mostrar o que há de melhor, de certa forma, né? Mas a gente não esqueceu do lado SUS, o lado também que tem a limitação do custo, a limitação, né, vamos dizer, acesso à medicação. Então, a gente faz também recomendações alternativas, né, onde possa ser utilizado de uma certa forma para quem não tem acesso ao melhor naquele momento. Os clínicos, eles são equiparados aos especialistas. A gente não tem diabetes, assim, muita diferença. A única diferença, talvez, é que o diabetologista está trazendo o conhecimento mais rápido do que o clínico, ele fica sabendo antes de algumas coisas, mas aquilo rapidamente é absorvido e assimilado pelo clínico, eles estão entendendo isso, e a gente já tem que estar com a cabeça de que diabetes é uma doença multidisciplinar e que a gente está tratando de uma certa forma
global já do diabetes, né? A gente não tem aquele negócio que é só do endocrinologista, não. Isso, a gente vê muito cardio, nefro, clínico tratando diabetes, né? E como os consensos e as diretrizes estão caminhando para uma coisa bem definida, assim, cada vez mais a gente tem uma conduta uniformizada de alta qualidade para todos. O importante é manter esse padrão, né? E cuidar, assim, de certa forma, para que alguns erros básicos assim, sejam evitados, né? Então, dentro disso aí, acho que as coisas estão caminhando muito bem. E o clínico está muito bem contemplado aí com isso aí, porque ele vai ter acesso onde ele estiver, né? No interior da Amazônia, ou lá no meio de São Paulo, ele vai ter o mesmo acesso à diretriz. Então, desde que o sistema proveja o que ele precisa, né, ele vai ter acesso a isso aí, mas ele vai ter também acesso a alternativas, né, o que eu acho que é importante. E quanto mais divulgarmos, melhor, né, Marcelo? Porque, na realidade, a gente ainda vê uma dificuldade muito grande, por exemplo, da insulinização do paciente com diabetes. Não só com o clínico, até no meio dos endocrinologistas, eu tenho visto muito recentemente. Existe, devido ao aparecimento dos novos medicamentos para tratar o diabetes tipo 2, sempre uma postergação também nessa insulinização. E aí as diretrizes também estão falando sobre isso. É muito interessante, que é bom que as pessoas tenham acesso e que a gente possa divulgar cada vez mais, né? Marcelo, uma questão técnica, né, tecnológica, inclusive eu acho que esse capítulo foi incluído recente também nas diretrizes, porque a gente sabe que a área de tecnologia, de monitorização e tal, está crescendo muito rápido, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem situações diversas, como você mesmo falou agora, sobre acessibilidade a medicamentos, etc., em diversas regiões, né? E no caso da pessoa que é no interior, que ela não tem um 4G, ela consegue baixar esse material de uma forma em etapas, simplificado, mesmo que ela não tenha uma internet razoável, né, no local, na localidade dela, vai que, né, uma pessoa está numa aldeia indígena, né? Então, o que ela vai fazer numa situação dessa? Será que existe essas possibilidades dele baixar pedaços, arquivo leve, alguma coisa assim? Sim. Os capítulos eles dá para fazer download individualmente, né? São vários, não precisa baixar toda a diretriz, obviamente, ela é muito pesada, mas você tendo uma internet, é obrigado a ter, né? Senão não vai. Mas se tiver uma internet com capacidade mínima, você pode fazer um download e ficar com aquele arquivo gravado, né? Até transmitir para o WhatsApp, né? Ela tem alguns recursos e nós estamos aprimorando isso aí. Essa parte tecnológica, assim, que não é muito minha expertise, ela está evoluindo, né? E ela precisa melhorar em alguns aspectos ainda, eu reconheço, né? Alguma parte de acessibilidade ainda precisa melhorar um pouquinho, né? A parte de navegabilidade ainda tem que melhorar, mas assim, ela está ganhando gradualmente vulto e tamanho e ela vai se aprimorando, né, dentro os experts na área vão nos ajudando nessa parte aí de acessibilidade, né? Então, acho que sim, a ideia é justamente essa, né? Nada o conhecimento não pode ser restrito e nem guardado, né? Tem algumas limitações ainda ali que foi colocado no início, se você é profissional de saúde ou não, então a gente ainda está fazendo uma certa restrição para profissionais de saúde, mas isso aí ainda é discutível, a gente vai começar talvez a aumentar essa liberação aí, porque isso é uma coisa que a gente tem que repensar também, talvez não seja necessário restringir para profissionais de saúde, né, liberar o acesso para as pessoas. Isso aí tem que discutir isso aí de uma forma maior com o grupo ainda, para ver se isso aí tem alguma repercussão que possa, vamos dizer assim, levar a uma misinterpretation, uma confusão, né, que possa ser prejudicial para alguém, mas como está colocado ali, acho que as coisas estão bem claras e a tendência é a gente começar a pensar em liberar, né? Cláudia, me permite mais uma perguntinha nessa sequência? Eu queria até só parabenizar a visão do Dr. Marcelo, do Marcelo Bertolucci, em relação a tudo isso, que foi uma visão macroscópica e avançada, ou seja, ele deu início, junto com tudo isso, a uma nova visão das diretrizes online que se atualizam a todo momento e que estão ao alcance de todas as pessoas, mesmo lá no interior. Isso é fantástico, entendeu? Eu queria parabenizar a visão que ele teve, né? Obrigado, nós temos um trabalho de todo a SBD, né? Coisa de um grupo grande aí que nós estamos só capitaneando.
A gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo e queria dividir uma coisa aqui com o público, que é o seguinte, por que fechado? Né? Na verdade, existem algumas questões que envolvem, inclusive essa que o doutor Marcelo acabou de falar, sobre a avaliação, até que ponto é fechado. A gente sabe que existe uma curiosidade popular de que se é fechado, você quer descobrir por que é fechado, então você quer ir lá, fuçar. Mas, ao mesmo tempo, há muitos anos atrás eu participei de um congresso de bibliotecas mundiais de saúde, em que eu ouvi uma coisa que me chamou muita atenção, não esqueci nunca mais disso, né? Mas eu queria saber o que o doutor Marcelo pensa aqui para chegar no nosso final do bate-papo. Em algumas apresentações foi dito que o próprio texto, a própria forma de desenvolver o texto, ela automaticamente ela é vamos dizer assim, um bloqueio natural. Você começa a ler, público, está aberto, né? A partir do momento que você chega num pedaço do texto e você não entende nada do que está ali, né? Você automaticamente sai. Então, ele se torna um bloqueio natural e não um colocado por necessidade, que a gente sabe que tem. Isso mudou, porque esse negócio que eu ouvi tem muito tempo, né? E eu não sei até que ponto isso se alterou ao longo do tempo em relação a documentos relacionados à área de saúde. Te coloquei numa situação, Sérgio? Não, você tem toda a razão. A linguagem é decisiva, né? Ela limita o acesso é o principal limitante, assim. Então, uma das razões pelo qual a gente colocou aquelas restrições para profissionais de saúde é justamente porque a linguagem é muito técnica, tá? E tem muito número, né, nos sumários ali que as pessoas não vão entender, estatísticas, coisas assim. A ideia que a gente teve era de fazer um banco de dados assim para consulta, inicialmente, né? E, posteriormente, desenvolver formas mais acessíveis, resumos executivos e formas né, de folders liberados para o público, né, que são coisas, produtos que saem depois, entende? A gente precisava ter o core, o núcleo, né, da biblioteca, vamos dizer assim, toda montada ali, para depois isso aí a gente poder processar subprodutos daquilo ali de uma forma que seja mais acessível. Isso vai dar um trabalho, né? Isso vai ser os próximos passos, né? A nossa ideia agora é fazer um aplicativo, né, que seja de uso que não precisa acessar o site necessariamente, e depois nós vamos fazer formas mais resumidas, formas mais acessíveis ao público, né? De forma que isso aí seja divulgado, spread out para todo mundo, né? Quanto mais gente, melhor para ler isso aí. O importante é assim, que o acesso no momento, se o pessoal leigo for acessar, ele vai ter alguma dificuldade para entender os sumários ali, né? Isso aí eu estou prevendo, né? Porque não é simples aqueles dados estatísticos ali, o que odds ratio e hazard ratio, as coisas que tem muito ali, né? As pessoas vão sim ficar chateadas ali de ler aquilo ali, eu acho, de alguma forma, né? Então, é que não está preparado ainda para o público. A gente precisa, vamos dizer assim, traduzir isso aí de uma forma mais palatável e aí nós vamos liberar. Tá? Mas é por causa desse desconforto que possa ser causado que a gente não liberou ainda, senão ia haver algumas críticas ali, né, desnecessárias, né, porque o objetivo não era esse mesmo. Então a gente restringiu um pouco para o público especialista, né, e o pessoal está aprovando, né, todo mundo está gostando, pelo que eu estou vendo. Claro que erros sempre tem, então a gente tem que refazer certas coisas, né, revisar, né, teve capítulo que eu revisei 8 vezes, né, então a gente tem muita coisa para mudar, assim, desde o português até o formato, né, a figura que não está legal. Então, essas coisas no início elas dão muito trabalho, mas depois que a coisa começar a se engrenar, vamos dizer assim, ela vai se ficando mais tranquilo e a gente vai se preocupando mais só com a parte científica, né? Mas certamente, uma parte para o pessoal aí, para o público geral, tem que ter e nós vamos fazer isso aí a contento. Inclusive para o próprio jornalista que não é da área, ele pode tentar entrar ali e vai ter bastante dificuldade com algumas palavras, né? Queria te agradecer demais, doutor Marcelo, queria que a Cláudia fizesse aí o encerramento desse nosso bate-papo, que eu acho que esclarece muita coisa para muita gente e para vários segmentos, tanto para os especialistas, como para os profissionais de saúde, como para o público e como a imprensa especializada também. Né, Cláudia, por favor, gostaria que você passasse aí para dar o nosso até logo. Eu gostaria de agradecer muito o aceite do convite do Marcelo Bertolucci, do professor que é tão ocupado, mas é uma pessoa brilhante na sua
na sua colocação, eu acho que todo mundo entendeu claramente o que se trata, e a gente conseguiu, através das palavras dele, desvendar para o público um pouco o que são as diretrizes. Então, eu acho que é fundamental justamente o que eles estão fazendo, inclusive abrir, né, e ter todos esses canais de comunicação, até mesmo esse futuro que ele estava falando em relação à criação do aplicativo. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez e perguntar se o doutor Marcelo gostaria de deixar alguma mensagem para o público todo que está aí. E, enfim, é uma aprendizagem todos os dias, né? A gente cada vez está tendo mais uma oportunidade, e as diretrizes são fundamentais, na minha opinião, para a Sociedade Brasileira de Diabetes e para todas as pessoas que trabalham com o público com diabetes, que tem que realmente prescrever e estarem atentos a todas as novidades que estão acontecendo. A atualização da constante das diretrizes já demonstra, então, que eles vão estar sempre, como a gente diz, né, em cima da onda, up to date, nunca vão estar desatualizados. Então, gostaria de ver se o doutor Marcelo tem alguma colocação final para colocar para o público. Eu queria só agradecer, especialmente, os trabalhos se devem muito à compreensão e à capacidade de visão dos nossos diretores, presidentes da SBD, como o Domingos Malherbe, que me incentivou nessa ideia, e agora com o Levimar Araújo, que tá endossando e que está levando adiante o processo e que está tornando realmente a coisa maior ainda, né? Então, os méritos também é deles, né? Principalmente, né? A gente só está tentando executar uma função aqui. Gente, obrigada por vocês nos acompanharem. E aí a gente faz aquela propaganda, né, que todo mundo faz, não deixe de se inscrever no nosso canal para quando tiver vídeos novos vocês ficarem acompanhando, né? A gente faz alguns por mês, que é para poder manter vocês informados, né? E não deixe de visitar a revista, o site da revista, né, em diabetes.com.br, que é um projeto inusitado, que não tem chefe, não tem direção, e é uma opinião de um grupo, né, que conta com a doutora Cláudia Piper como consultora científica. A gente ainda tem a Juliana Lessa e o Geraldo Fischer como pacientes, né, que dão o palpite, o Celso como o diretor de arte, que faz a diagramação da revista. Obrigada, doutor Marcelo. A gente se encontra em outra oportunidade, pode ter certeza. Obrigado. Obrigada.